e para todos os públicos. Boa tarde, gente! Estamos de volta com o projeto Escola Minha Casa, Projetos de Vida, projeto da Prefeitura de Rosário por meio da CEMED, e a gente vai dar continuidade hoje ao conteúdo de 6º ano. Especificamente, uma aula que a gente já começou no início desse mês, falando sobre Grécia Antiga. A gente já falou um pouco sobre a estruturação da Grécia como um espaço organizado em cidades-estado, né? A gente falou que cada cidade tem sua própria estrutura política, militar, econômica, ou seja, elas são autônomas, elas são independentes. Porém, a gente também destacou que existe uma coisa muito pontual que conecta essas cidades. Porque assim, professora, se elas têm suas próprias organizações, por que a gente estuda eles todos juntos como Grécia Antiga? O que a gente vai destacar é o que liga essas cidades são os traços culturais. E é por isso que hoje a gente vai começar essa segunda parte da Grécia Antiga falando especificamente sobre cultura e sociedades gregas. Antes da gente começar a falar de alguns traços culturais que ligam essas cidades e que ligam a Grécia Antiga aos nossos dias atuais, a gente vai falar sobre, primeiro, alguns traços sociais e algumas estruturas educacionais de Atenas e Esparta, para a gente ver também que existem organizações sociais diferentes, tá bom? A primeira coisa que a gente vai falar sobre educação é destacar a educação ateniense, né? A educação ateniense, ela priorizava a formação integral do indivíduo com um bom preparo físico, psicológico e intelectual. Ele tinha duas finalidades. Primeiro, o desenvolvimento do cidadão leal à sua polis, à sua cidade, né? E segundo, a formação do homem com pleno domínio de si e equilibrado. Percebam que eu disse domínio de si e equilibrado, mas eu destaquei do homem. Por quê? Porque a educação ateniense era focada na formação de homens a partir de 7 anos, né? A mulher ateniense, ela não tinha essa formação, né? Muitos dos filósofos, pensadores atenienses tinham pensamentos extremamente misóginos, no sentido de que viam as mulheres como cidadãos de segunda classe, né? O tão famoso Aristóteles, filósofo grego, né? Ele tinha uma frase que ele dizia: a mulher é um ser imperfeito e, por isso, consequentemente, inferior. Ele visualizava o feminino, a mulher, como ser inferior. Dentro desse princípio, a gente vê toda a formulação da mulher dentro da sociedade ateniense. Bora deixar claro que mulheres pobres participavam do princípio de trabalho, mas em geral ajudando seus maridos. A condição da mulher em Atenas, especificamente em Atenas, apesar de que na maioria das cidades elas também eram submissas a esse mundo masculino, né? Ela, especificamente Atenas, ela era extremamente submissa à sua família, especificamente pai, marido, irmão ou filhos, né? Em Atenas, as mulheres bem-nascidas, elas viviam isoladas, normalmente num aposento específico da casa, que se chamava gineceu. Se vocês forem estudar isso em ciência, né, o órgão feminino de uma flor se chama gineceu, né, que é justamente associado a esses espaços na Grécia Antiga. Para eles, para os gregos, as mulheres tinham apenas uma função: gerar filhos, de preferência, filhos homens, né? Professora, quer dizer que toda mulher ateniense era uma mulher submissa? Não, tem suas exceções, só que esse era um modelo social aceito, ok? Das mulheres submissas. Diferente de Atenas, a formação educacional de Esparta, ela era uma formação militar, também focada em homens, né? A educação, ela tinha uma finalidade de preparar um indivíduo para a guerra, ela formava o soldado, né? A elite daquela sociedade, os espartanos ou espartíatas, eles eram todos treinados para a guerra. Professor, ele quer ser fazendeiro? Não pode. A partir dos 7 anos, a formação dele era focada em ser um soldado, né? Ele nascia, a criança era examinada pelos anciãos, se ela fosse considerada fisicamente compatível, ela vivia, se não, ela era morta
ser jogada de um penhasco ou de outras formas pontuais. Até os 7 anos, a criança ela era cuidada pela mãe, em seguida ela era entregue pelo Estado, que a educava de acordo com os valores espartanos. Aos 12 anos, ela tinha uma educação militar, o início dessa educação militar, sendo enviado para os campos, onde eles deviam se sustentar por conta própria e dormir ao ar livre. Professora, como é que eles se sustentavam? Podia acontecer de roubar comida e tudo mais. Então era permitido roubar? Gente, eles não podiam ser pegos. Se eles fossem pegos, eles apanhavam até morrer. O negócio era sobreviver. Então, o que eles entendiam é que proporcionar a dor àqueles meninos, formavam bons soldados. Soldados que aguentariam a dor, né? Eles aprendiam a roubar com agilidade, pois se fossem pegos, roubando, seriam espancados até a morte pela inabilidade, não pelo roubo. Né? Aos 17 anos, os rapazes eram submetidos ao que a gente chama de críptia. O que era a críptia? Lembra que eu falei que existia um grupo social que eles eram os escravos do Estado, servos do Estado, né? E eles trabalhavam no campo, né? A críptia era justamente esse menino de 17 anos chegar furtivamente em um desses servos e degolar ele, matar ele. Era a primeira vez que ele efetivamente matava, vamos dizer que era um momento de passagem para ele ser reconhecido e aprovado como soldado e como homem, né? Logo que ele era aprovado na críptia, ele recebia um pedaço de terra e entrava oficialmente no exército. Em seguida, eles passavam a viver como soldados nos quartéis, até os 30 anos, quando eles tinham liberdade para casar, procurar uma mulher para casar e criar família, né? Só a partir dos 30 anos, eles podiam participar também da assembleia, casar e deixar o cabelo crescer, que era uma característica física de um homem maduro, de um homem em seus plenos poderes, né? Aos 60 anos, se eles chegassem aos 60 anos, eles podiam se aposentar, deixar o exército, e podiam integrar o que era chamado de conselhos de anciãos, que era a gerúsia, né, que fazia parte da estruturação do aconselhamento dos reis. Diferente da mulher ateniense, a mulher espartana, ela era considerada um pouco mais livre, né? A educação feminina, ela se limitava a formar boas mães. Como assim, professora? Ela formava um corpo saudável para que esse corpo parisse soldados saudáveis, né? As jovens, elas praticavam ginástica e eram acostumadas a se mostrar nuas nas festas. Professora, isso é sexualização? Não é uma sexualização nesse sentido. O corpo nu era mais era como se fosse caracterizar uma mulher com corpo bom. Olha, aquela mulher seria uma boa mãe. Eu poderia me casar com ela, se for, no caso, sendo homem, né? Então, assim, não era uma questão de sexualização, era uma questão de valorização daquele corpo mesmo, como, vamos dizer, máquina reprodutora, né? Porque ela seria uma mãe, né? É para isso que ela tava para lá, nesse conceito, né? Comparativamente, as mulheres atenienses, elas eram mais livres, né? Por quê? Os maridos passavam mais tempo nos quartéis do que em casa. Então, em geral, essas mulheres, elas eram livres para cuidar das suas casas, das estruturas comerciais, das terras dos seus maridos. Então, elas se tornavam responsáveis por cuidar da casa e da prole, né? Então, dentro desse princípio, elas eram consideradas um pouco mais livres que as mulheres atenienses, né? A partir disso, a gente vai entender que, tudo bem, existem diferenças, né? E apesar da autonomia política, econômica dessas cidades, elas mantinham algumas semelhanças culturais. Primeiro, a sociedade grega. Cada cidade tinha suas próprias classes sociais, obviamente, mas ela era dividida normalmente em 3 grupos. O primeiro grupo era um grupo de homens ricos e proprietários de terras que eram descendentes dos fundadores daquela polis, né? Por exemplo, em Atenas eram os eupátridas e em Esparta eram os espartíatas, né? O segundo grupo eram homens livres, que eram pequenos proprietários, artesãos ou comerciantes. Em Atenas eram os demiurgos e em Esparta os periecos. E existiam os 3 grupos, o terceiro grupo, que eram ou escravizados ou servos, né? Em Esparta, por exemplo, eram os ilotas, né? Que eram escravizados e servos do Estado, né?
Essa era uma semelhança. Normalmente a sociedade tinha essas 3 divisões. Só que também a gente vai destacar algumas outras características. Por exemplo, a religião grega, né? Os gregos, eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses, eles acreditavam em deuses diferentes para diferentes coisas, né? Esses deuses, eles eram antropomórficos, ou seja, eles tinham forma humana, né? Se tu olhasse assim, tu ia dizer, é um ser humano. Só que não, ele tinha poderes, era imortal e tudo mais. Seus cultos, eles tinham uma finalidade de proteção das suas famílias e das suas cidades. Eles faziam oferenda para que suas vidas fossem protegidas, né? E embora entender que a gente pode usar o termo para falar dessas religiosidades como mitologia. Professora, mitologia quer dizer que é mentira? Mitologia quer dizer que é lenda? Não. Mitologia aqui a gente está usando como um conjunto de crenças. Se eu falar mitologia nórdica, eu estou falando sobre um conjunto de crenças nórdicos. Se eu falar sobre mitologia cristã, eu estou falando sobre um conjunto de crenças cristã. Se eu falar mitologia iorubá, eu estou falando sobre um conjunto de crenças iorubá. Então, mitologia aqui é a religião desse povo, é no que esse povo acredita, tá? As informações que nós temos sobre a religiosidade grega, ela vem de diferentes áreas, mas a gente destaca aqui 4 obras literárias registradas em um mesmo período, mais ou menos, né? Que é no século 8 a.C. 2 dessas obras sendo escritas por Homero, que é a obra Ilíada e a obra Odisseia, e outras 2 escritas por Hesíodo. Uma é a Teogonia e a segunda é os Trabalhos e os Dias. Essas obras nos dão muita informação sobre a religiosidade grega. Para a gente entender que o que a gente está chamando de mito, que é uma narrativa que busca explicar o mundo e a humanidade, como eles vieram a se formar, né? Ela é transmitida pela oralidade, de geração em geração. Professor, é mentira? Vou voltar a repetir. Não é que é mentira. É o conceito de crença, tá? Você acredita, professor, os deuses gregos existiram? Meu bem, é tipo você perguntar para uma pessoa hoje se ela acredita em Deus. É o mesmo princípio, é a crença daquela época. Eles acreditavam, ok? Então, para a gente entender essa religiosidade, a gente vai entender que cada divindade no mundo grego tinha um atributo especial. Mares, amor, céu, raios. Eles tinham uma característica específica, né? Embora eles fossem imortais, os deuses tinham reações típicas de seres humanos. Eles sentiam raiva, amor, inveja, vingança, ciúme, piedade, né? Eles tinham características humanas. Os gregos acreditavam que essas divindades interferiam diretamente na vida das pessoas. Por isso, faziam a elas orações e sacrifícios de animais. Esses deuses viviam no que a gente chama hoje, e eles chamavam desde essa época, o Monte Olimpo, que era o mais alto monte ali da região da Grécia. Haviam 12 deuses principais, porém a mitologia grega era habitada por outras criaturas, como semideuses, sátiros, sereias, ninfas, centauros, górgonas e etc. Professora, eu não sei nada que a senhora acabou de falar. A gente vai dar algumas destacadas de algumas criaturas. A primeira que a gente vai destacar são os heróis. Os heróis na cultura grega, eles eram semideuses. Eles eram seres mortais, eles podiam morrer, só que eles eram filhos de deuses com seres humanos. Então, eles tinham poderes sobre-humanos. O mais famoso deles é Héracles. Professora, se ele é famoso, eu não sei quem ele é. Não conheço esse nome. Vocês provavelmente conhecem ele pelo nome romano dele, que é Hércules, né? Mas existem também outros heróis, como Teseu, Aquiles, entre outros, né? Além dos heróis, a gente vai citar os centauros. Os centauros são criaturas com metade do corpo, a parte de cima, humana, e a parte de baixo de cavalo, né? O mais famoso dos centauros é Quiron, que é o único centauro que é associado com racionalidade, pensamento. Em geral, os centauros são associados à selvageria, descontrole, né? Pelo menos na mitologia grega, né? Outros seres que a gente vai destacar, 2 deles normalmente associados com imagens femininas, é a sereia e as górgonas, né? As sereias e as górgonas. As górgonas, a mais famosa delas, que vocês provavelmente ouviram falar, foi a Medusa.
A Medusa, ela não nasceu uma górgona, ela se tornou uma górgona, ela foi transformada em uma górgona por Atenas, né, como castigo. Mas a gente não vai focar nisso agora. O que eram as górgonas? As górgonas eram mulheres que eram uma espécie de monstro, porque elas tinham as caras bem assustadoras. Só que o que marca muito as górgonas é o cabelo delas. Por quê? Porque em vez de cabelo, elas têm serpentes na cabeça, né? E quem olhe nos olhos de uma górgona pode ser transformado em pedra, tá? A outra criatura que a gente está falando são as sereias, que eram mulheres com metade inferior peixe, que atraíam marinheiros para perdição no mar, seja para afundar o navio deles, seja para eles pularem no mar e se afogarem, né? Então são imagens, essas duas imagens, muito associadas com mulheres, ok? Além dessas criaturas, a gente vai dar destaque a alguns deuses da religião grega, né? Primeiro deles, e considerado deus dos deuses, Zeus, né? Zeus é líder dos deuses e dos semideuses. Ele é o filho mais novo de dois titãs, Cronos e Reia, e ele teve diversas esposas, mas a mais famosa das esposas dele é Hera, né? Ela é a terceira esposa dele, só que Zeus também não é o cara mais fiel. Então ele tem muitos filhos fora do casamento. Daí porque muitos dos heróis gregos eram filhos de Zeus, né? Ou eram identificados como filhos de Zeus. Hera é a terceira e mais famosa esposa de Zeus. Ela é conhecida como rainha do Olimpo, deusa do matrimônio e do parto. Ela era descrita como vingativa e, com frequência, ela lançava maldições sobre as amantes e os filhos de Zeus, né, que Zeus tinha fora do casamento. Os irmãos de tanto Hera quanto de Zeus, porque a gente tem que entender que Zeus e Hera também eram irmãos, né? Existiam Hades e Poseidon. Hades, ele era considerado deus do submundo, né? Ai, professor, ele é o diabo? Não, bora entender, gente, que não há uma associação cristã com Hades, tá? Não é que ele é mau. Hades, ele cuida do mundo dos mortos, tanto do Campos Elíseos, que é o que a gente associaria com o céu, quanto pelo Tártaro, que seria a parte ruim do mundo dos mortos, né? Hades, ele é normalmente designado como um deus muito calmo, né? Ele é o único que não mora no Monte Olimpo, porque ele tem que ficar no submundo, cuidando dos mortos e tudo mais. E ele não usa um tridente, ele usa um bastão com duas pontas. O tridente é a arma de Poseidon. Poseidon, ele é o irmão mais velho de Zeus, né? E ele é o deus dos mares. Ele é descrito pelos deuses como muito furioso. Ele carregava consigo o tridente, ele podia causar maremotos e terremotos. Dois dos filhos de Zeus com Hera são Ares e Hefesto. Ares, ele é designado como deus da guerra, né? Ele é filho de Hera com Zeus. Ele frequentemente lutava entre os homens, ele era louco por guerra, ele gostava de matar. Diziam que que com um grito de guerra dele, as pessoas já desmaiavam e nem lutavam mais perto dele, né? Hefesto é talvez o único deus grego que tem uma deficiência física. Ele nasce, como é descrito, ele nasce coxo, né? Ele nasce manco, com uma das pernas mais curtas. E é por isso que Hera, quando ele nasce, joga ele de cima do Monte Olimpo. Tanto que não é Hera que cria Hefesto, ele é cuidado por ninfas do mar, né? E ele só retorna para o Monte Olimpo com seus plenos poderes depois de adulto, né? Ele foi abandonado pela mãe, porque considerou ele um bebê feio, né? Ele foi resgatado por ninfas e levado de volta ao Olimpo, e ele é considerado o deus do fogo e do artesanato, especificamente da metalurgia. Era ele que fazia as armas dos deuses, né? Outros filhos de Zeus, só que não com Hera, é Atena, que é filha de Zeus com a primeira esposa dele. Só que a Atena, ela tem uma história muito engraçada, porque ela nasce literalmente de dentro da cabeça de Zeus, né? Zeus tem medo que qualquer filho dele possa matar ele, então ele literalmente engole a primeira esposa dele. Só que Atenas já estava dentro da mãe, então quando ela nasce da cabeça de Zeus.
né? E ela nasce adulta, já armada e pronta para a guerra. Professora, ela é deusa da guerra? Não, quem é associada com a deusa da guerra, como deus da guerra, é Ares. Só que Atena, ela é considerada a deusa da sabedoria, então ela é muito inteligente. Ares, ele é considerado deus da guerra física, violenta, né? Atenas, ela é considerada uma deusa da estratégia de guerra, né? Então, além de ser considerada uma deusa guerreira, ela é especialista em proteção e também nas artes de guerra. Hermes, ele é filho de Zeus com uma outra deusa chamada Maia, né? Ele é considerado mensageiro dos deuses, ele é protetor dos viajantes e comerciantes. Todos que circulam pelas estradas são protegidos por Hermes, né? E ele é a conexão entre o Olimpo e o mundo humano, né? Ele é considerado ele tem aquelas sandálias aladas, então por isso que ele se mexe muito rápido, né? Outros 2 filhos de Zeus, também fora do casamento, são os gêmeos Ártemis e Apolo. Ártemis, ela é uma deusa virgem, ela é irmã gêmea de Apolo, ela é uma deusa caçadora da lua e protetora dos animais. E ela tem um arco de prata, né, que é feito pelos mesmos titãs que fazem os raios de Zeus, né? E Apolo também tem um arco, só que um arco de ouro, o arco dele foi feito por Hefesto. Ele é o deus do sol, né, deus da beleza, das artes, né? Ele é associado, na verdade, a muitas coisas na cultura grega, né? Ele é filho de Zeus com uma titã, né? É considerado um deus que oscila entre vingativo e calmo. Ele faz uso de seus poderes para curar e para ferir e fazer previsões do futuro, né? Tanto que um dos principais templos de devoção de Apolo é um lugar que existiam as Pítias, né? Que eram sacerdotisas que podiam prever o futuro, né? Ou pelo menos diziam prever o futuro, né? Os últimos dois deuses que a gente vai citar, os últimos 4 deuses que a gente vai citar são especificamente filhos e irmãos de Zeus, né? Deméter é irmã de Zeus. Na verdade, ela é a irmã mais velha de Zeus, né? Ela é considerada a deusa da agricultura, ela era que nutria a terra. Ela também era considerada protetora do casamento, deusa da gestação e deusa das leis sagradas. Dionísio é o último deus que é aceito no Olimpo, né? Ele é filho de Zeus com uma princesa mortal chamada Semele, né? Ele é deus das festas, do vinho e do teatro. Ele foi o último deus aceito no Olimpo, como eu falei. E esses 2 aqui, eles são mãe e filha, na verdade. Afrodite, ela tem 2 histórias. Uma, que ela seria mais velha que o próprio Zeus, né? Ela teria surgido das águas do mar com partes do corpo de Urano, né? O deus, vamos dizer, o próprio céu, né? Mas outras histórias dizem que ela é filha de Zeus e Hera. Então, depende de onde você lê a história dela. Apolo é o deus da beleza masculina, ela é o deus da beleza feminina, né? Ela é a própria imagem do ideal de beleza grego, né? Ela é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade. Ela é responsável pela perpetuação da vida, do prazer e da alegria. O filho dela, Eros, ele tem 2 imagens. A de um bebê travesso com asinhas, né? Com seu arco e flecha, né? E de um homem adulto muito bonito, né? Ele foi gerado por Afrodite e por Zeus. Professora, Zeus não é o pai de Afrodite? É por isso que tem essas registros diferentes, né? Dependendo de onde você lê, vão ter registros diferentes, né? Às vezes aparece como filho de Zeus, às vezes aparece como filho de Ares e às vezes aparece como filho de Hermes, né? Então, depende muito de onde você lê. Ele detinha uma beleza ímpar, atendia aos desejos de Afrodite e lançava sua flecha aonde ela desejasse, ok? Mas bora entender também que Afrodite tinha outros filhos, ok? Professora, a senhora está falando sobre a religião deles, mas a senhora também disse que tinha coisas que foi criado naquela época que liga o mundo grego com o nosso mundo atual. Que coisas são essas? A gente pode citar diferentes coisas, mas a gente vai pontuar só algumas delas. A primeira delas é uma que vocês não viram há muito tempo na televisão, que são os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, segundo a tradição, os Jogos Olímpicos, o primeiro Jogo Olímpico, ele acontece em 776 a.C., né? Eles ocorriam de 4 em 4 anos em homenagem ao
ao líder dos deuses, a Zeus, né? Ele recebe o nome de Olímpico porque ele acontecia na cidade de Olímpia, que ficava na base do Monte Olimpo, né? Os competidores eram unicamente do sexo masculino, mulheres eram proibidas, tanto pelo fato de que os homens competiam sem roupa nenhuma, né? Basicamente só passavam óleo no corpo, e dependendo da prova, eles competiam sem roupa, e também porque era uma homenagem a Zeus, um deus masculino. Então as mulheres em geral elas eram proibidas nessas competições, né? As Olimpíadas elas duravam 7 dias, sendo o primeiro e o último dia designado a cerimônias religiosas. Nesse período também haviam concursos de teatro, de dança, de música, além dos esportes que eram tradicionalmente marcados, né? As competições mais importantes eram o pentatlo, que era salto, corrida, lançamento de disco, arremesso de dardo e luta. O pigme, que era um tipo de luta greco-romana, né? E a corrida armada, que era literalmente o soldado. Era uma das poucas que eles competiam vestidos, porque eles tinham que vestir toda a sua couraça de guerra, toda a sua armadura de guerra e correr com aquilo. Poderia chegar a pesar 27 quilos, 30 quilos, dependendo de qual cidade esse soldado vinha, né? Professora, mas por que corrida armada e tudo mais? Porque muitas das provas que eram praticadas nas Olimpíadas, elas eram consideradas também treinos de guerra. Lançamento de dardo, lançamento de peso, corrida, tudo era a formação de um bom soldado, né? A vitória, ela era uma glória e motivo de orgulho para toda a polis de onde aquele atleta vinha. Por quê? Porque quando ele vencia, ele mostrava que os deuses estavam com ele. E o que ele ganhava, professor? Ele ganhava algum prêmio em dinheiro, uma medalha de ouro? Não, ele recebia o que a gente vai chamar de coroa de louros, que é esse matinho que fica assim em torno da cabeça dele e sobre as orelhas. O louro, ele tinha uma representação muito grande, como se literalmente fosse a bênção dos deuses sobre aquele atleta, né? Os Jogos Olímpicos, eles foram, a última vez que ele acontece é o ano de 393 depois de Cristo, pelo imperador romano Teodósio. Por quê? Teodósio ele se torna cristão, e como os Jogos Olímpicos eram a favor de Zeus, obviamente eles não eram permitidos. Eles só foram retomados lá no século XIX, em 1896, que inicia-se a linhagem dos Jogos Olímpicos que a gente conhece hoje. E muitos dos jogos que a gente conhece associado aos vasos e às pinturas que tem em paredes de áreas arqueológicas gregas, como a corrida com armamento, as lutas, né? Aqui é a própria Nike, que é a deusa da vitória, dando a coroa de louros a um atleta. Porém, as Olimpíadas não são as únicas coisas que permanecem até hoje dos gregos. O teatro também surge entre os meios de festividade aos deuses, né? O teatro ele é criado no que a gente vai chamar de dionisíacas, que eram festas comemorativas a Dionísio, né? Inicialmente era um coro, né? Era um grupo de pessoas cantando ou falando, discursando para Dionísio, né? Acompanhados de músico e bailarino. Só que a gente vai ver que diferentes atores e teatrólogos, né, que escreviam peças, como Tespes, Ésquilo, Sófocles, Eurípedes, eles vão colocando indivíduos, atores, para serem protagonistas, ou seja, vai aparecendo aos poucos o diálogo entre os indivíduos, e aos poucos o coro vai saindo do palco e vai ficando as pessoas encenando, né, fingindo serem outros indivíduos, né? Essa homenagem, né, a Dionísio era feita unicamente por homens, né? Mesmo papéis femininos eram feitos por homens. Eles usavam máscaras para poder se adaptar a esses papéis. Todas as pessoas gregas podiam participar não das encenações, mas de assistir, né? Mesmo quem não era considerado cidadão em cada uma dessas cidades, elas podiam assistir às apresentações. Dentro disso, a gente vai destacar a formação de 2 tipos de encenação: as tragédias e as comédias. As tragédias, elas lutavam para representar
normalmente a luta de um herói contra o destino. O destino dizia que ia acontecer isso. Aí vinha um herói e tentava contradizer o destino. No final, o destino sempre vencia. Mas a tragédia é justamente para mostrar o drama da luta desse herói. E o segundo é a comédia. A comédia, ela buscava satirizar, normalmente políticos, estadistas, intelectuais atenienses. Eles faziam piada, né? Que é o que a comédia faz até hoje. Ele satiriza indivíduos que se destacam na nossa sociedade. As apresentações, elas eram feitas em anfiteatros, que é uma meia-lua que facilitava essa apresentação, né? Quem falava no centro daquilo era escutado em todas as regiões do anfiteatro, né? As arquibancadas eram dispostas em semicírculo, elas eram localizadas em encostas e construídas em pedras. No decorrer da celebração, era realizado um concurso para julgar qual era a melhor peça, ok? Outros dois pontos que a gente vai destacar é a filosofia, que traduzindo, filo significa amizade ou amor e sofia significa conhecimento, né? É que era uma tentativa de buscar respostas da vida humana para além da mitologia, para além da religião, né? Eles buscavam explicar a realidade por meio da razão. Ele buscava na natureza e no ser humano a explicação para os acontecimentos. Eles refletiam todas as formas de conhecimento. Aí a gente pode destacar diferentes filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, Sófocles, entre outros, né? E a própria medicina, né? A ideia de medicina que a gente tem hoje, de analisar a vida de um paciente para saber o que causou aquela doença, também surge em Hipócrates, com Hipócrates da ilha de Cos, né? Ele é considerado o pai da medicina. Ele viveu ali no século V a.C. Até então, os gregos acreditavam que se eu estava doente, é porque algum deus grego me mandou a doença para castigo, por algum motivo, né? E Hipócrates é o primeiro que começa a pensar as causas da doença, ok? Muitas outras coisas que vão surgindo na cultura grega permanecem até hoje, como a ideia de história, algumas ideias matemáticas, entre outras coisas que a gente pode citar. Só que a gente vai parar por aqui hoje, tá bom? Qualquer dúvida, leiam os livros de vocês, falem com os professores e a gente se vê na próxima aula. Até!